falar de transformação digital, como tem impactado significativamente a relação entre grandes indústrias e seus clientes finais. Nesse cenário, a Whirlpool, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos, né, quem não tem dentro de casa, 6 e-commerce e operação no Brasil, se destaca por sua abordagem inovadora. Vamos explorar como a Whirlpool, em parceria com a Stone, tem enfrentado os desafios da digitalização e da inovação tecnológica para otimizar a sua experiência de pagamento e oferecer um atendimento aí omnichannel diferenciado. Faremos também uma imersão nas soluções implementadas para garantir uma operação de pagamentos escalável e eficiente, cobrindo desde o split de pagamento até o uso de adquirência e gateway de pagamento. Para falar sobre a relação da indústria com o cliente final, pagamentos e experiência, com foco no case da Whirlpool e da Stone, eu convido ele, que é formado em Engenharia Civil pela UFMG, possui pós-graduação em Finanças pela UFPR e MBA pela IESE Business School, com passagens por grandes empresas como Uzi Minas, All e Stone. Tem mais de 10 anos de experiência com vendas B2B e atualmente é responsável pelo comercial de digital da Stone, desenvolvendo soluções que inovam experiência e gestão dos pagamentos online de pequenos e grandes lojistas. Por favor, venha ao palco Thiago Guerra, diretor comercial de digital da Stone. Palmas para ele, pessoal. Boa tarde. Convidamos também ele, que é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, atua como Manager of Financial Management, Payments and Fraud Prevention, LATAM, né? Da operação de e-commerce do grupo Whirlpool Latin América, é fundador da DescomplicaPay, tem mais de 10 anos de experiência na área de meios de pagamento, prevenção à fraude e finanças. Vem ao palco, Eduardo Marques, seja bem-vindo. Show de bola, pessoal. Primeiro, prazer aí, obrigado pelo prestígio aqui da presença de vocês. Queria começar agradecendo o Edu, que aceitou aqui prontamente o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente. Então, obrigado por ter vindo aqui, Edu. Eu que agradeço. Boa. Turma, acho que a primeira curiosidade é a Whirlpool tem várias marcas conhecidas, então a gente até fez questão de colocar aqui um único slide, que é esse, para conhecerem um pouquinho sobre quem a gente está falando, um grande player aqui da indústria, né? E aí, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro e cliente aqui também nosso. Então, um enorme prazer de poder falar um pouquinho desse case. E aí, para a gente falar um pouco de digitalização e transformação da indústria, a ideia aqui é fazer um bate-papo. Então, vou fazer algumas perguntas para o Edu, e aí a gente desenvolve aqui a troca. Se tiverem curiosidades ou perguntas também, por favor, fiquem à vontade aqui. A ideia é que a gente possa ter interação aqui também. Mas, Edu, até para a gente começar um pouquinho aqui esse papo, essa digitalização da indústria é um movimento recente, né? De alguma forma recente no mercado como um todo. Mas a Whirlpool já vem fazendo isso há algum tempo e seria muito legal poder compartilhar um pouquinho de como tem sido essa experiência, né, desse processo de implementar um modelo no qual você possa ter ali o direct to consumer também, né, como uma abordagem em um canal. Pode contar um pouquinho para a gente como foi esses desafios aqui nesse processo? Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bacana a gente contar um case que a gente começou há um tempo atrás. Estamos falando ali em torno de 2017, a gente mantém até hoje. E é importante também para a gente falar um pouco sobre essa parte da evolução do negócio. Quando a gente pensa no contexto do D2C, é um business que existe um pouco mais ali de uma década, um pouco forte ali mesmo na parte de operação de e-commerce, mas esse business começou em 1988 num modelo muito antigo, que era muito comum para muitas pessoas, que é a parte do venda porta a porta, na parte de catálogo. E, natural, esse mercado, conforme ele foi evoluindo, e não só a gente como operação, que também precisou se reinventar, os produtos se reinventaram, a exigência do consumidor também mudou. E a gente veio trabalhando nisso, tanto o lançamento do site do Compra Certa, o lançamento Brastemp, Consul, KitchenAid e os demais sites que hoje compõem a estrutura de D2C. Isso foi muito importante para a gente, para olhar não só a necessidade do consumidor, olhando por marca, mas também quando a gente olha na operação também de marketplace. Então, hoje a gente tem operações também de venda de produtos não Whirlpool dentro do Compra Certo. Então, a pessoa pode comprar hoje outros produtos além dos eletrodomésticos da marca. E olhando muito pela questão de tentar dar para o consumidor a melhor experiência ali centralizada e também, se ele preferir, comprar diretamente no site da marca. Então,
é muito importante para a gente olhar essa trajetória de sair de um business 100% offline para hoje um business que a gente tem uma presença 100% online. Então, isso foi algo muito diferenciado, natural. Passou outras pessoas antes de mim, teve muita gente que colaborou para que esse case desse super certo. Não sei se entenderam, mas desde 2017 já enfim, estão empreendendo aqui. Já tem um negócio super robusto, maduro. Mas nessa linha, assim, em termos de tecnologia disponível no mercado relacionado a pagamentos, a tudo que cerca, né, soluções que viabilizam, né, esse tipo de operação, o que você acha que são temas relevantes, tecnologias que vocês buscaram ao longo desse processo para conseguir colocar de pé, né, uma estrutura tão robusta como a de vocês hoje aqui, operacional, né, enfim, funcional, eu acho que essa é a palavra. Até. Sem dúvida. A Whirlpool teve uma decisão muito importante. A gente fez um investimento forte, tanto de pessoas e estruturas, olhando, por exemplo, para meio de pagamento e prevenção à fraude. Foi ali em meados de 2015 que a gente precisou entrar um pouco mais numa questão de prioridade, usando como foco, naturalmente, a estrutura de e-commerce, mas não só olhando pelo as-is, que a gente conhece, que, naturalmente, a gente sabe que é boleto e cartão, a gente sempre ofereceu, mas olhando num contexto de complemento de forma de pagamento e complemento na experiência do consumidor. Então, a gente saiu de um processo mais simples, onde a gente tinha, adicional ao boleto e cartão ali, a gente tinha um cashback nosso interno, que as pessoas poderiam utilizar, mas que isso passou por algumas transformações, entradas de wallet, processo de estrutura de dual source, e a gente está falando desde dual source de um gateway, escolher uma boa plataforma de vendas, escolher parceiros que realmente vão estar contigo em momentos importantes. E principalmente porque problemas vão acontecer. A gente já teve problemas grandes assim, em operação, e naquele dia, se não fosse exatamente essa arquitetura, essa governança, esse processo que a gente foi montando, certamente a gente não teria saído ali daqueles períodos difíceis que acabam acontecendo para todo mundo que está no online, né? Então, isso foi muito importante, não só olhando como desenvolvimento da operação, pensando ali em KPIs, controles, mas principalmente trazendo para o consumidor uma solução um pouco mais completa, mais aderente para a necessidade dele, conforme ele queira por site. Então, pensando num fluxo de compra, você tem pequenas diferenças entre os sites, naturalmente, formas de pagamento, fluxo e regras, inclusive até de antifraude, diferentes também para cada consumidor. Nessa linha, tem desde uma particularidade do business de vocês, que tem altos tickets também, né? Então, o tema fraude é muito relevante, né? Mas fraude alta, né? E também, quando você avalia isso, a possibilidade também de conseguir dar ali condição desse consumidor poder comprar ali também, multimeios de pagamento, novas formas, né? Então, tanto boleto, quanto Pix, quanto cartão, formas de, no fim, interagir com esse consumidor para não perder essa venda, né? Então, acho que algumas das coisas que, no fim, são necessárias e foram importantes nesse momento para poder fazer essa mudança de canal, né? De alguma forma. Exato. Pegando aqui pelo gancho de lições aprendidas, e a gente falou um pouco de fraude, de dar a possibilidade do consumidor poder usar ali o meio de pagamento que mais convir para ele, né? Que você viu dentro desse processo assim, de ferramentas, enfim, como foram as principais lições aprendidas, quando a gente fala de ir para esse ambiente online, ter esse contato com esse consumidor e gerar uma boa experiência para o cliente. O que você pode dar de dica aqui para a turma também, que de alguma forma trabalha na indústria e tem projetos similares, né, de implementar esse canal de venda direta? O que você acredita que são dicas ou, enfim, conselhos aqui para olhar para a experiência do consumidor, porque você passa a ter um contato com o C, né, não só o B, né, e aí que possa ser compartilhado aqui com a galera também. Quando a gente analisa esse processo de experiência, escutar o consumidor ajuda muito. Vem muito feedback. Internamente, a gente trabalha muito num contexto onde termina-se uma venda, a gente está falando ali de um pós-venda, onde a gente começa uma nova venda. Então, seja a relação da pessoa com marca, seja a pessoa do ponto de vista de conhecendo o produto por uma primeira vez. Então, às vezes, a pessoa já teve um produto da Brastemp, um Consul em casa, e o sonho dela é ter uma batedeira da KitchenAid. Então, ela vai para um sonho de consumo, às vezes não é uma questão de uma necessidade básica. E quando a gente trata de um produto com valor diferenciado, com uma característica diferenciada, o consumidor ele vai querer buscar uma experiência também aderente àquele produto que ele está querendo.
E natural que, no momento que a gente está buscando esse consumidor, a gente gasta tempo, gasta dinheiro para trazer esse consumidor até o site. Ele faz um fluxo de compra todo, e quando ele chega no checkout, se a gente ali não estiver preparado para tentar dar uma solução mais aderente, que às vezes até transparente para ele, a gente rodar com 2, 3 adquirentes atrás, fazer um processo de tentativa automático, trabalhar num contexto de regras por canais, ele não sabe, às vezes, em alguns casos, por não conhecer, mas a gente está trabalhando ali no back-end também para tentar melhorar a conversão, para tentar melhorar o processo de captura e, principalmente, se eventualmente isso não for possível de aprovar, que a gente consiga dar para o consumidor um feedback e dar para ele uma opção. Esse ponto de ter a opção, não só como fornecedor, mas também para o consumidor, é uma das coisas que a gente aprendeu muito nisso. Natural, se você trabalha só com cartão e boleto e a transação não passa, uma grande dor, porque a pessoa fica num contexto de não ter para onde ir. E ela quer comprar o produto. Então, dá para ela uma segunda opção, se possível, uma terceira opção, seja via uma e-wallet, seja um contexto de alguma outra forma de pagamento. A gente tem algumas soluções que dão acesso a crédito para o consumidor. Então, consumidores de um banco específico, poder fazer uma compra parcelada com crédito, ajuda muito. Então, a gente aprendeu muito isso. No momento que você faz a venda de um produto, que ele tem um alto ticket médio, que ele está vinculado a um nível de necessidade alta. Então, assim, eu não sei se você já tiver a experiência, eu já tive um momento de ter que trocar uma geladeira. É um negócio super complexo, porque você tem uma questão de espaço, decisão, é um produto de alto tempo de durabilidade. Então, é uma decisão pensada, não é uma decisão por impulso. E isso a gente aprendeu muito com o consumidor. E tentar trazer isso num contexto completo da venda, garantindo que a parte de pagamento e prevenção à fraude sim aconteça, que ela tenha os steps dela, mas que ela afete o menos possível no lead time do processo até a entrega. Então, do momento que ele fez a aprovação até o processo da entrega, a gente consiga reduzir o máximo possível e que, se for para dar uma segunda opção para o consumidor, que ela já esteja disponível. Que você não tem que criar um novo fluxo de comunicação para aí sim conseguir chegar naquela necessidade que o consumidor tem ali naquele momento. Então, acho que é um pouco disso. Ouvir o consumidor, achar bons parceiros, isso ajuda muito, porque é onde a gente troca, a gente aprende, e isso, para mim, eu acho que é uma das partes mais ricas que eu tenho no meu dia a dia, e, principalmente, dar opções. Assim, opções são sempre importantes. A gente gosta como cliente, né? Por que não? A gente fornecendo ali um canal de venda, a gente também não permite para o consumidor. Você falou um pouquinho de entrega, né, dessa experiência da entrega, logística. Imagino que também seja um desafio aqui, né, o tema. Quer comentar um pouquinho sobre só, assim, como é que vocês operam isso? O nosso produto não é entregue pelo correio, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, seria muito bom, né? A pessoa chegar lá, o correio está entregando para você uma geladeira, tal. Não é. A realidade da gente, a gente tem um processo de malha logística com um nível de particularidade muito grande. Os produtos não podem ser empilhados. Então, você não põe uma geladeira em cima da outra. Então, assim, tem um processo de entrega muito sensível. E ela é hoje feita por parceiros logísticos. A gente tem uma estrutura nossa lá de cuidar disso, só que a gente atende o Brasil, e o Brasil é muito grande. A gente tem uma realidade muito grande de experiência do consumidor, de exigência, mas também de infraestrutura. Então, você não tem a mesma quantidade de operadores logísticos em São Paulo e em outras capitais do Brasil. Por mais que sejam conhecidas, a gente sabe que é uma realidade muito diferente. E tentar trazer para o consumidor a mesma experiência que ele busca e que ele exige, que ele está correto de ter, num contexto de uma complexidade de você entregar um produto que ele é pesado, ele é sensível, ele tem um jeito de você tirar do caminhão específico, de você embalar, é algo realmente assim, um desafio muito grande. O time da logística, eu sou super fã deles, porque você fez todo o fluxo, você fez o fluxo da compra, tudo direitinho, você mandou o pedido, sistemicamente é lindo. A logística é gente ali, não tem o que fazer, tem que pegar o produto, entregar e deixar para o consumidor na melhor condição que você pode dar, seja da embalagem não chegar amassada, sabe? Naturalmente o produto chegar funcionando. Então, eu acho que esse desafio é algo bem interessante. Toda vez que eu falo com o pessoal da logística, eu me impressiono, porque você pensar que um produto às vezes sai de Joinville, vai ser entregado em Manaus, sai de Manaus para São Paulo, que são os nossos centros de distribuição e também de fabricação de produto diário ali, né? Aquilo, e vários, né? A gente entrega vários produtos por minuto, e isso realmente é algo diferenciado, né? Do ponto de vista, quando a gente olha para o mercado, logística é um grande ponto de
de conversão ali, né, para um consumidor. Acho que o comentário é que, no fim, a venda ela não é só o processo lá do pagamento, né? Mas ela é ela é da entrada, da atrair esse cliente para o seu site, de fato, dar a melhor experiência para ele nesse ambiente, e também tem esse momento pós aí, que é esse primeiro contato com o produto, né? Então, no fim, é uma jornada completa aqui que, se em alguma parte dessa cadeia falha, naturalmente se deu uma experiência não tão boa, né? Para o lojista, ou para o consumidor. Exato. Falar de trabalho em equipe, quando a gente fala de e-commerce, acho que fica muito tangível para você explicar as etapas. E realmente ela é importante que ela aconteça, e que, se eventualmente acontecer algum problema, que a gente consiga ter os planos de contingência. Né? Isso aí. Bom, estamos para fechar, vou fazer uma última aqui, que estamos com um especialista em pagamentos e fraudes aqui, orientado à indústria. E aí, aproveitar para fazer uma pergunta, olhando para o futuro, assim, o que você vê de tendências ou pontos de atenção que todo mundo deve estar ligado aqui para os próximos meses, anos, olhando para todo esse processo de digitalização e oportunidades que se abrem dentro de um mercado tão dinâmico e com uma evolução tão acelerada do ponto de vista de meios de pagamento e tudo? É muito bom estar no Brasil, né, quando a gente fala de meios de pagamento. Isso eu sempre comento. Fico muito feliz. É muito bacana a gente ver, por exemplo, a atuação do Banco Central. Não é uma coisa padrão em outros países, inclusive países de primeiro mundo. É importante a gente estar muito atento. Acho que o primeiro cenário que eu poderia falar, assim, estar atento ao que está acontecendo no mercado é muito bom. E tem desde movimentos de concorrentes, você vai ver movimentos de parceiros que são nacionais, parceiros que não são nacionais, mas principalmente para você poder entender o que tem disponível. Depois que você entende o que tem disponível, você, tendo um conhecimento sobre o seu negócio, você vê o que é adaptável. Então, dependendo do tamanho do negócio que você tem, você não tem como ficar testando 62 coisas durante um ano para poder definir 5. Então, assim, você precisa ter muita certeza no que você vai fazer, em quem você vai investir, ter parcerias que você consiga manter isso de uma forma que você se desenvolva junto do parceiro. Isso ajuda muito. Então, acho que o primeiro ponto é ficar atento a esses movimentos. E aí, a gente vai ter dos infinitos, do Drex até as inovações do Pix e outras coisas mais. Até mesmo, a gente está vendo o Click to Pay, né, que é uma frente que está chegando. Quem sabe um dia a gente conseguir reduzir as fraudes. Eu estou super empolgado nisso. Num contexto adicional, eu vejo um ponto que ele, às vezes, não está falando diretamente numa questão de solução, mas muito mais de parceria. Eu sugiro muito o processo relacionado à gestão compartilhada. Quando você fala com operações de e-commerce, é muito normal que a gente queira ser o dono da solução, ou queira ter isso e aquilo, mas eu acho que é importante você se colocar dentro daquilo que você consegue fazer. Então, às vezes, você é muito bom vendendo eletrodoméstico, então é importante que você seja muito bom vendendo eletrodoméstico e trazer parceiros que consigam te ajudar. Então, essa gestão compartilhada, onde você leva o que você precisa, o parceiro entende, internaliza, em alguns casos até customiza para você, pode ser um grande diferencial para a sua operação. E, de forma prática, assim, algumas empresas ainda não colocaram, por exemplo, o meio de pagamento e prevenção à fraude como uma prioridade nos seus negócios. Falando do case da Whirlpool, a gente fez um investimento nisso. Fico muito feliz de poder ter participado desse contexto e que trouxe resultados e traz até hoje. Então, naquilo que as pessoas puderem priorizar, é algo muito importante, porque vai trazer uma experiência para o consumidor, vai trazer caixa para a empresa e, principalmente, quando você olha na questão de experiência do consumidor, não só no fluxo, mas também no entendimento daquilo que existe ali para aquele consumidor. Então, o consumidor ele vai comprar com você, ele conhece a marca, mas é importante também que ele tenha clareza daquilo que está disponível como opção ali no checkout. Então, não só falando de inovação de solução, mas inovação do como você trabalha com os parceiros e como você olha o assunto como prioridade no seu negócio. Acho que isso vai ser um grande diferencial para frente, porque a solução tem várias. Agora, como você consegue analisar, trazer para o seu dia a dia, entender o que é adaptável e, principalmente, alinhar quais são, sabe, os big moves e quais são os KPIs que você deseja ali alcançar. Bem legal. Só pegando um gancho, né, a gente falou
processo de venda, acaba que, às vezes, essa experiência ali ela é negligenciada, né, que está no site. A pessoa pensa muito sobre como atrair gente para o site, pensa muito nessa entrega logística, até tem time, terceiros e tudo mais. O awareness, né? Tem lá o time de logística, mas muitas vezes não tem esse braço olhando para pagamentos, prevenção a fraudes, e é super relevante dentro dessa cadeia e jornada para essa experiência, né? Então, é bom. sem dúvida nenhuma. Não negligenciar, né? Eu sempre falo assim, olha, toda parte tem a sua importância. Essa em específico, só até é meio suspeito para falar, mas assim, dê uma atenção maior, assim, tenta entender o que o mercado faz, que vai ter muita coisa que você vai mexer no seu back-end da operação, que vai trazer uma experiência, uma conversão maior para o seu negócio, que você não tinha pensado nisso. E é normal, tem muito assunto, muita coisa, mas é importante você olhar um pouco de cuidado, nem que seja um pouco, para depois você abrir um pouco mais de espaço desse assunto e, naturalmente, aí, angariar aí os resultados. Boa, bem legal. E ele falou de 3 coisas que eu achei legal aqui, só para compartilhar no tema de pagamentos. Fiquem ligados e procurem saber mais sobre Drex, sobre as inovações do Pix, acho que no fim tem um tema relevante, e o Click to Pay, né? Uma oportunidade no fim de eliminar a fraude dessa transação online a partir de um cadastro único de usuários aí via bandeiras. Então, acho que são 3 assuntos que são temas relevantes aí que vão ser vão ter boas experiências aí para frente também. Então, valem ficar ligados aí. Fechamos? Boa. Oi. Obrigada, viu? Queria agradecer aqui o Edu novamente por ter vindo. Desculpa não ter dado tempo aqui para abrir para perguntas, mas a gente vai estar ali no stand também, então se quiserem Perfeito. passar por lá, estamos 100% abertos aqui para trocar, viu, pessoal? Obrigado. Obrigada. Valeu. Edu, uma contribuição para você. Obrigado por contribuir com o mercado. Thiago.